This is an experimental sub. This is a dangerous environment. It's 6,000 PSI. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje nós vamos analisar as coisas mais chocantes que nós descobrimos sobre a implosão do Titã do Ocean Gate desde que aconteceu em junho de 2023. Subs are safe. They are so safe that the Coast Guard has never been called. They didn't know what to do. O controle da Logitech. Hi, my name is Stockton Rush. I'm the CEO and founder of OceanGate. Let's take a look at Titan. Essa foi uma das primeiras informações que o público soube sobre o submersível, quando ele desapareceu inicialmente em 18 de junho. É possível ver claramente o controle, um Logitech F710, em muitas das imagens promocionais e reportagens antes do acidente, embora tenha sido modificado. Para o público em geral, isso virou símbolo de um projeto improvisado e cortes de custo, mas não é tão alarmante quanto parece. O uso de controles de videogame em aplicações como essa é, na verdade, bastante comum. E essa não foi a parte do design que gerou preocupações entre especialistas em veículos subaquáticos. And it's Bluetooth, so I can hand it to anybody. And it's meant for a 16-year-old to throw it around, and super durable. We keep a couple of spares on board just in case. Apesar disso, o processo movido pela família de Paul-Henri Nargeolet, processando a OceanGate por homicídio culposo, citou o controlador. This is an experimental sub. People are informed that it's very dangerous down there. Termo de isenção de responsabilidade. Como acabamos de mencionar, a família de Nargeolet está processando a OceanGate por responsabilidade na sua morte, apesar de todos a bordo terem assinado um extenso termo de consentimento, reconhecendo que poderiam morrer de diversas formas. O documento afirma, entre outras coisas, e citando, qualquer falha de embarcação enquanto eu estiver a bordo pode causar ferimentos graves ou morte. It's a miracle it can do what it does when you look at it there, because when you look at it, it is very small. It looks like it's put together with a piece of string, but it's not, obviously. As ações judiciais continuam, mas o termo pode ser anulado caso fique comprovada negligência grave e falta de medidas para reduzir os riscos da expedição no Titã. As investigações seguem e, como veremos, a OceanGate foi alertada diversas vezes sobre os perigos do submersível. Esse documento de 4 páginas pode não ser o suficiente para resguardar a empresa na justiça. The team always says, there's no guarantee you're going to see the bow, there's no guarantee you're going to get down there because there's so many variables. Operação de resgate. Did we change our rate in a second? We are starting to come up. We are? Yep. É inegável que atalhos foram tomados durante a fabricação do Titã, e nada evidencia isso melhor do que a insistência do CEO Stockton Rush em reutilizar peças. Em 2021, após 50 mergulhos, o casco sofreu danos e precisou ser substituído. Porém, em vez de construir um novo do zero, Rush optou por reaproveitar partes do casco anterior. We are now taking a pretty significant exoskeleton structure, having to attach it to the primary pressure hull. É difícil imaginar que outra organização faria algo assim. Com certeza, não se espera que uma empresa aeronáutica, por exemplo, reutilize peças de um avião acidentado. O Titã já havia sofrido danos anteriormente, em um incidente causado pelas falhas das baterias, o que o tornava ainda mais perigoso de operar. But then he explained that one of the batteries kind of went kaput and we were having trouble using the electronic drops for the weight. Ataque pessoal. Comparing Titan to a professionally built classed vehicle is like comparing a home-built microlight with a Boeing airliner. Em 2018, mais de 5 anos antes da implosão do submersível, um especialista em águas profundas chamado Rob McCallum alertou Stockton Rush sobre o Titã. Essas trocas de e-mails foram divulgadas pela BBC no Reino Unido e revelaram que McCallum fez críticas extensas e detalhadas, além de alertas sobre a segurança do Titã. A carbon fiber sub that's essentially a home build with no independent oversight is not up for the task. As respostas de Rush, porém, foram assustadoras. Ele disse: já ouvimos muitas vezes esses alertas infundados de "você vai matar alguém". Considero isso uma ofensa pessoal grave. Stockton threatened me with legal action if I went any further with my course of action. McCallum passou anos tentando convencer a OceanGate a testar o submersível adequadamente, enquanto Rush insistia que isso não era necessário, pois poderia prejudicar a inovação. O denunciante. Were you with OceanGate when they started sea trials
for the Titan submersible? I was let go beforehand. Assim como Robert McCallum, David Lockridge também alertou Rush logo no começo, com a diferença de que Lockridge trabalhava na própria empresa como diretor de operações marítimas. Também em 2018, mas antes de McCallum se envolver, Lockridge enviou a Rush uma lista com mais de 2 dezenas de falhas do Titan e se recusou a aprovar o submersível para novos testes. That material, they genuinely purchased that from Home Depot. A resposta de Rush foi demitir Lockridge, que acabou denunciando a OceanGate para os órgãos reguladores, mas foi processado por Rush e obrigado a assinar um acordo de confidencialidade. Após o desastre, toda essa situação veio à tona. Sem Lockridge, os testes tripulados do Titan continuaram e, eventualmente, ainda que temporariamente, o submersível passou a ser uma iniciativa comercial. And then would you describe Titan, based on the information that you know, as an experimental manned submersible? Yeah. Sem classificação. There was a request from OceanGate to have Titan certified. This was back in 2019. And this company denied the request to do that. Outros especialistas contataram Rush para alertá-lo, incluindo um grande grupo de membros da Sociedade de Tecnologia Marinha, uma organização de profissionais do setor. Eles estavam extremamente preocupados com a recusa de Rush em classificar o Titan por qualquer órgão regulador. E Rush, em vez disso, criou a sua própria maneira de classificar o Titan, pedindo a um especialista que observasse o mergulho e dissesse, com base apenas nisso, se era seguro. OceanGate, on its website, had said that they had decided to forego getting registered, saying that it was standing in the way of innovation. A OceanGate se recusou a submeter os seus projetos a testes que comprovassem a resistência do submersível à alta pressão das profundezas. Mike Negley, que trabalhou na Boeing e que ajudou Rush no design do Titan, também o alertou sobre um alto risco de falha significativa. Tudo isso ocorreu em 2018, anos antes do desastre fatal. The interest in the Titanic is the reason we go there, because people are willing to fund this kind of exploration and science. Fibra de carbono. Do you have any questions about what's going on, about acoustic monitoring, about carbon fiber problems we had, rumors of problems we had, actual problems we had? Não foi o controlador da Logitech que horrorizou os engenheiros após a implosão, mas a notícia de que o casco do Titan era feito de fibra de carbono. A justificativa de Stockton Rush para o uso de um composto de fibra de carbono foi que ele é usado em aviões e funciona bem lá, mas os aviões são pressurizados de dentro para fora e também não precisam suportar a pressão do oceano a 4.000 metros de profundidade. There's no doubt in my mind that it was the carbon fiber tube that was the mechanical part that failed. Em 2022, um ano antes do incidente, houve um ruído intenso durante a subida do Titan, que acabou sendo determinado como a delaminação do casco de fibra de carbono. On mission 4, when we got to the surface, Scott was piloting. He heard a really loud bang. Not a soothing sound, but on the surface. Basicamente, isso significa que ele já estava se soltando por dentro e prestes a colapsar totalmente, o que de fato aconteceu um ano depois. O alarme. Everything that could go wrong was sort of going wrong. There were snagging hazards, there were important components attached with zip ties, flammable flooring. Um dos detalhes mais assustadores sobre o Titan era o seu RTM, o sistema de monitoramento em tempo real. Segundo a OceanGate, esse sistema detectaria sons como o do ruído intenso em 2022, sinalizando a delaminação e permitiria que o submersível começasse a subir. So even baselining an alarm system based on that is already beyond the pale of anything I would say real sub-designers would ever, entertain. Mas como descobrimos depois, esse alarme só soaria momentos, talvez menos de 1 segundo antes da implosão catastrófica, não dando tempo para ninguém dentro do submersível reagir, muito menos para alcançar a superfície, o que leva horas a partir do local do naufrágio do Titanic. Talvez nunca saibamos se algum dos passageiros teve tempo de entender o que estava prestes a acontecer antes da tragédia. I know it's no great comfort to the families and spouses, but they did die instantaneously. They were not even aware that anything was wrong. James Cameron se pronuncia. You don't move fast and break things, as they say in Silicon Valley, if the thing you're going to break has got you inside it.
along with other innocent people who believe your line of BS. Uma pessoa que tem falado frequentemente sobre o desastre é o diretor mundialmente famoso James Cameron, também conhecido por seu amplo interesse na exploração oceânica, particularmente no naufrágio do Titanic. Cameron esteve em todos os noticiários após o desastre, falando sobre Ocean Gate e Stockton Rush, explicando que, ao contrário de Rush, ele sempre levou os regulamentos e as regras de segurança extremamente a sério, assim como a maioria das pessoas que trabalham na área. But nobody could admit that they didn't have the means to go down and look. So they were running all over the surface. Cameron já esteve no local do naufrágio do Titanic mais de 30 vezes. Ele também afirmou que, logo no início do desaparecimento, tanto ele quanto outras pessoas da comunidade sabiam que uma implosão quase certamente já havia acontecido. They were informed by naval intelligence that an implosion event was tracked to the coordinate of the Titanic wreck site. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Wendy Rush ouviu a implosão. Titan confirms we're on the bow of the Titanic. Hoje sabemos que a Marinha Americana detectou a implosão no momento em que ela aconteceu. Mas, segundo James Cameron, a Guarda Costeira dos Estados Unidos não pôde investigar porque não tinha nenhum veículo operado remotamente disponível. Mas não foi apenas a Marinha que ouviu. Em 2024 foram divulgadas imagens mostrando Wendy Rush, a viúva de Stockton, monitorando o submarino do navio de apoio na superfície. É difícil de ouvir, mas dá para perceber um som leve. E ela reage perguntando às pessoas ao redor o que foi aquilo. Sem que ninguém soubesse, aquele foi exatamente o momento em que o submarino implodiu. E tudo aconteceu em menos de um segundo. Debris was found right in that search area on the seafloor, just 1,600 feet away from the bow of the Titanic. Conta pra gente se você assistiu ao documentário da Netflix sobre a implosão do Titã. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.